É o culto da família. Nosso tema esse ano diz respeito a isso, o lar cristão. E eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo de número 5. Evangelho de Marcos capítulo de número 5. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Marcos capítulo de número 5, verso 18 e 19. Todos acharam, amém? Que diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amém? Agora vá para a primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Jesus pedimos a Ti, que possa abrir o nosso entendimento, a fim de compreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar conosco esta noite. Revele, Senhor, sua verdade ao nosso coração. Transforma-nos e edifica-nos na Tua santa e graciosa palavra, a fim de que venhamos, Pai, a dar bom testemunho dela em nossa vida. E assim sejamos, Pai, grandemente abençoados em nosso caminhar no seio de nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. O que os irmãos, os nossos amados irmãos jovens e adolescentes essa noite mostraram é algo que nós precisamos refletir. Não é? Que a nossa fé, ela deve ser vivida integralmente, em primeiro lugar, dentro do nosso lar, no seio da nossa família. E todos nós sabemos, irmãos, como é feio, horrível o que nós acabamos de ver. Alguém que se diz cristão, alguém que professa a fé no Senhor Jesus Cristo, com atitudes grossas, com desvalorização dos membros da família, da esposa, dos filhos. Quem já não ouviu aqui a história do filho que pediu para a mãe, para que eles pudessem morar na igreja, porque na igreja o pai dele, que era o pastor, tratava eles muito bem. Então ele queria mudar-se para a igreja, porque em casa ele era muito grosseiro. Não tratava bem os de sua própria casa. Isso não é terrível para nós? Isso é terrível demais. Nos textos que nós acabamos de ler, pelo menos duas diretivas podem ser observadas. O texto de Marcos capítulo 5 é o texto que fala sobre a libertação do endemoniado de Gadara, ou gadareno, onde ele era possuído por uma legião de demônios e ninguém conseguia prendê-lo ou segurá-lo. Tentaram amarrar ele com correntes e ele cortava ou despedaçava as correntes como se fossem linhas, pequenas cordas finas. E aí então Jesus atravessa o mar de Tiberíades ou da Galileia, chega então na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos e se encontra com aquele homem demoniado. E quando ele vê Jesus, o demônio então se manifesta e pergunta o que ele veio fazer ali, porque ainda não era o momento dele julgar os demônios. E aí o Senhor ordena a ele que saia daquele homem e que liberte aquele homem de sua possessão.
e pergunta o nome deles, e ele diz que é uma legião de demônios, porque são muitos. Daí os demônios pedem a Cristo que permita que eles possam ir para os porcos, porque havia uma manada de porcos ali. Jesus permite, e vocês conhecem a história, os porcos caem desfiladeiro abaixo, todos eles lançando lá no mar da Galileia. E aí então, depois disso, aquele homem fica totalmente são. As pessoas, os criadores que observaram isso, rogaram então a Jesus que se retirasse da terra deles, porque eles não queriam Cristo ali. E quando Jesus então vai entrar no barco, aquele que estiver endemoniado, que agora está são, roga a Jesus para ir com ele. Senhor, deixe que eu acompanhe o Senhor, me permita eu ir com o Senhor, eu seguir ao Senhor, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. E aí, então, o que é que Jesus diz? Jesus proibiu ele, não permitiu, mas ordenou. Verso 19 do capítulo 5. Vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, a primeira diretiva que nós encontramos nestes dois textos, a primeira é que nós devemos testemunhar, contar, anunciar aquilo que Jesus realizou em nossa vida para os nossos familiares. Essa é uma diretiva. A outra diretiva que nós lemos no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, é que lá é ordenado para que a gente tenha uma fé verdadeira, cuidar dos nossos familiares, especialmente os da nossa casa. Caso a gente não faça isso, o texto vai dizer que a gente é pior do que o descrente. Então nós entendemos, diante disso, que nós devemos tratar bem, enquanto cristão, os membros da nossa família, mesmo que eles ainda não sejam crentes. Até que eles sejam incrédulos, nós devemos tratá-los muito bem. Nós devemos cuidar deles. Aí aqui vem uma série de coisas que a gente pode imaginar acerca disso. Mas eu quero falar, tá bom, acerca desse tema, meu lar, meu primeiro ministério. E para que a gente possa cumprir essas diretrizes dadas pelo Senhor em sua palavra a nós precisamos observar ou tomar a seguinte posição ou postura. Primeiro de tudo, seja um crente verdadeiro dentro do seu lar. Se você provou da graça de Deus, se Deus alcançou, teve misericórdia de você e salvou a sua vida, lhe dando uma nova natureza, então viva a fé cristã de modo genuíno, em primeiro lugar, dentro de sua casa. Não adianta nada, tá bom, nós sermos santos, irrepreensíveis aqui na igreja, como se todos nós fôssemos anjinhos, com aquelas auréolas brilhando sobre a nossa cabeça, quando nós estamos aqui no momento de adoração, aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Quando estamos no momento de reunião, cumprimentamos os irmãos, damos a paz do Senhor. Quando nós estamos aqui costumando orar, então levantamos a nossa voz para que Deus ouça o nosso clamor. Mas quando chega em casa, nós somos grosseiros, desobedientes, desorganizados, dando trabalho pai e mãe, agredindo verbalmente uns aos outros no seio da nossa família. Então, irmãos, nós precisamos rever se verdadeiramente fomos alcançados por esta graça, ou se somos cristãos de verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira postura que devemos tomar, é que nós devemos ser um crente verdadeiro dentro da nossa casa. É o primeiro lugar onde todos devem perceber que você é um cristão. Então, você homem que está aqui, sua esposa precisa perceber que você é um crente verdadeiro. Você esposa que está aqui, seus filhos e seu marido precisa perceber que você verdadeiramente é uma cristã transformada pela graça de Deus. Filhos aqui presentes, jovens e adolescentes que estão hoje conosco,
Vocês precisam demonstrar diante dos vossos pais que vocês são crentes no Senhor Jesus Cristo de verdade. Primeira coisa para que o nosso lar seja encarado como nosso ministério é ter essa postura para que Deus se agrade de nós, tá bom? Para que eu não contrarie a minha pregação com as minhas atitudes. Com as minhas atitudes. Essa é a primeira postura. Segunda postura, depois que você percebe que tem que ser assim, perceba o seu lar como seu ministério. Olhe para a sua casa como o lugar que Deus deseja que você alcance e seja uma bênção. Onde você sirva com alegria ao Senhor dentro da sua parentela, de sua família. Perceba isso, tenha o seu lar como ministério. Uma vez que você já teve entendimento que tem que ser um crente de verdade, então agora você olhe para dentro da sua casa, para o seio de sua família, você começa a perceber que é lá que o Senhor deseja usar você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, quando o Senhor Jesus está prestes a ser elevado às alturas, ele então comissiona os seus discípulos a serem testemunhas dele. E ele dá essa ordem, dizendo assim: vocês vão receber o Espírito Santo, poder do alto, para serem minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ele começa do círculo mais próximo, que é Jerusalém, a casa deles, a casa dos judeus que criam no Senhor, daqueles crentes todos. Começa por sua casa, depois vai para as vizinhanças, depois vai para o lugar mais distante, depois vai para onde Deus enviar no mundo todo. Mas primeiro começa em Jerusalém, começa dentro da sua casa. Então, se há um homem aqui convertido, cuja família ainda não é crente, seu alvo é alcançar sua família. É você ser bênção dentro da sua casa. Mas você pode dizer, mas eles não me dão ouvido. Aí, depois a gente vai falar sobre como nós podemos ser cristão a ponto de, com sabedoria, alcançar os membros da nossa família. Mas você precisa ter em mente que seu lar, sua casa, sua família é o seu primeiro ministério. É onde você vai dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Esposa que se converteu e o marido não se converteu e os filhos não se converteu. Seja você luz para toda a sua família. Tenha isso em mente. Perceba que sua família é o seu primeiro ministério. Filhos cujos pais não se converteram, vocês também têm que agir de tal modo que os seus pais possam orgulhar-se de vocês, mesmo aqueles que são incrédulos, possam olhar para vocês e ver que em vocês há virtude, há caráter, a integridade, a obediência está presente. E por meio do vosso testemunho, Deus possa alcançar o coração dos seus pais. E aí você precisa fazer do seu lar seu primeiro ministério. Até porque quando nós nos convertemos, mesmo o mais novo que está na fé, entende que você passou da morte para a vida e que você agora, se partir, vai estar no céu com o Senhor, e que seus familiares que não são cristãos, se eles morrerem, vão para o inferno. Então, há uma necessidade urgente de proclamar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, no seio da sua família, antes que o Senhor possa recolhê-los e eles serem lançados no inferno. Então, há um sentimento de urgência. Então, perceba o seu lar como ministério. Tenha entendimento disso. Tente levar a verdade do Senhor e vivê-la dentro da sua casa em primeiro lugar, antes de sair evangelizando por todo o mundo e querendo fazer a obra do Senhor em todos os lugares e entrando em tudo quanto é ministério. Primeiro olhe para a sua casa e alcance o seu lar
para a glória do Senhor. Não é? Bendito seja Deus por isso. Terceiro, uma vez que você percebe o seu lar como ministério, agora encare isso como o seu serviço. Não descanse, até você ver a glória do Senhor dentro da sua casa, alcançando toda a sua família, fazendo com que o seu lar resplandeça a glória e a presença de Deus dentro dele. Eu já falei outras vezes por aqui, que não há algo mais maravilhoso de nós contemplarmos a paz do Senhor dentro do nosso lar. Sem perturbação. Debaixo da graça. Experimentando a bondade de Deus todos os dias. Livramentos incontáveis. Suprimentos vindo cotidianamente. Todas as investidas do mal sendo desintegradas pela graça que há em Cristo Jesus, que nos guarda do maligno, louvado seja Deus. Então, irmãos, não há nada melhor do que um lar assim. A gente dorme bem, acorda bem, vai trabalhar bem, quando volta tudo está bem, tem tudo em ordem, louvado seja Deus, porque o Deus que é aquele que guarda a nossa vida, Ele proporciona que a sua paz esteja presente em nosso lar. Mas encare então o seu lar como seu primeiro ministério e coloque isso como sua finalidade maior. Olhe para dentro da sua própria casa. Veja se isso que foi dramatizado aqui está acontecendo lá. Olhe para o seu dia a dia e veja se há alguém ainda que precisa ser alcançado dentro da sua família. E comece a trabalhar por isso. Comece a pôr em práticas as disciplinas cristãs, os meios de graça, vivendo verdadeiramente para tornar o seu lar um lar grandemente abençoado por Deus, onde a presença de Deus é notada e todos possam contemplar isso. Aí eu sei também que nós temos diferentes realidades de lares. Nós temos lares onde todos os membros da família são crentes. Aí esses é que deve ser uma maravilha, não é? Já que o homem que é o cabeça é crente, a esposa é crente, o auxiliador, os filhos são crentes, o que é que está faltando para esse lar ser tremendamente abençoado? Apenas viver como crente. Todos eles. Somente isso, não é? Agora, se um ou outro não quer viver como crente dentro de sua casa, o negócio está errado. Mas se toda a família é crente, então tanto o pai, cabeça, como a esposa auxiliadora, como os filhos que são crentes, devem viver como verdadeiros crentes, orando, meditando na palavra, louvando e agradecendo a Deus e fazendo com que o seu lar seja um lar totalmente consagrado ao Senhor. Não tem muita instrução para isso. Basta que cada qual examine a si mesmo se está fazendo isso, não é? Daí então vem aquilo que a gente já falou antes de culto doméstico, de se reunir para conversar acerca de uma doutrina da palavra de Deus, dos pais estarem ensinando os filhos, aquilo que foi já lido ano passado nos cultos das famílias, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, olha, todas estas palavras eu te ordeno que esteja no teu coração, e que você ensine, assentado na sua casa aos seus filhos, inculque na mente deles estas coisas. Então, se toda a família é crente, não há impedimento de fazer isso. Se não estão fazendo, aí vocês estão indo contra a vontade de Deus e aí vocês aguardem as consequências dessa negligência. Vem só tumulto e confusão. Porque a palavra de Deus não está sendo ensinada, porque Deus não está sendo verdadeiramente adorado pela família, porque o cabeça está sendo negligente em conduzir sua família na presença do Senhor. E às vezes nós achamos que ser cabeça é só assim, trazer tudo para a igreja. Vai a esposa, viu aí? Vamos para a igreja. E só isso. Não. O Senhor Deus quer que você viva sua verdadeira adoração dentro da sua casa, com os seus filhos. Então trate isso como prioridade. Não é? Torne o seu lar, encare isso. Agora, quando é a esposa ou o esposo ou os filhos, ou só um ou outro, dentro do lar, dentro da família que é assim, como ele deve proceder, não é?
Bem, eu vou começar pela esposa, tá? Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. E eu acho interessante como o Senhor inspirou os seus servos para fazer isso. Eu acredito que ele já tinha em mente de que nessa questão de conversão, as mulheres são geralmente as primeiras a serem alcançadas ou convertidas. Depois é que vem os maridos, né? É mais fácil a gente ver uma mulher se entregando a Cristo do que o esposo ou o marido se entregando a Cristo, um homem se entregando a Cristo. A gente vê isso. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim: mulheres, é para mulheres, tá bom? Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, está falando de crente, de descrente, tá bom? Seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de couro, de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Veja bem o que ele está dizendo aqui para as mulheres, como é que elas devem proceder, como elas devem viver, para que possa tornar o seu lar seu primeiro ministério e alcançar também o coração do seu esposo, que é incrédulo. Ele diz assim, que essas mulheres devem ser submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda há uma esperança. Se ele ainda não obedece à palavra, se ele ainda não se tornou um cristão, ele seja ganho sem palavra alguma. Sem você falar muito. Somente pelo seu procedimento. Não é grandioso isso? Uma mulher que procede de modo louvável, de acordo com a Sagrada Escritura, com os mandamentos de Deus, ela atrai a atenção do seu marido e ele pode ser ganho somente pelo procedimento dela. E olha só, para que a gente pudesse entender, ele diz, quando o marido observa o seu honesto comportamento cheio de temor. Honesto comportamento cheio de temor. O que vemos hoje em dia, às vezes, é de dar tristeza no coração. Quando algumas mulheres abrem sua boca diante dos seus maridos, elas conseguem lançar um monte de palavras de reclamação, insatisfação e outras coisas, agredindo ele verbalmente. Mas aqui, o texto bíblico diz, tá, que essas mulheres devem ser adornadas interiormente no seu coração, com um traje de um espírito manso e tranquilo. E o texto diz que isso é de grande valor diante de Deus. Então, você, minha querida irmã, esposa do seu marido, crente no Senhor Jesus Cristo, trate de começar a vestir esse tipo de comportamento, para que, ao você intentar alcançar o seu marido e seus filhos, ele possa olhar para você e ver que verdadeiramente você foi transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E com mansidão, com um comportamento honesto, você vai alcançar o coração do seu esposo. Tá? É isso que o texto diz. Quanto aos homens, os homens, se o homem se converteu e a mulher ainda não, ou o homem que também já tem uma mulher convertida, mas que ela ainda precisa ser santificada em algumas coisas. Aí o que é que ele diz? Verso número 7. Maridos, agora diz assim, vós igualmente. Quando ele fala igualmente, é para que você observe o que foi dito antes. Se o procedimento da esposa deveria ser um manso e tranquilo,
então igualmente o marido seja assim também. E aí diz: vivei a vida comum do lar com discernimento. Preste atenção na sua casa, você que é homem. Veja como é que você vai fazer para que o seu lar possa verdadeiramente ser um lar consagrado a Deus. Peça isso ao Senhor. Intente fazer com que o seu lar não tenha mais nenhum tipo de contenda e confusão familiar. Lute contra isso. Faça com que reine na sua casa a paz de Deus em todo o tempo. E quanto aos filhos? Aqui nós falamos de a esposa, do esposo ou do marido e os filhos. Os filhos, o texto de Efésios, capítulo de número 6, vai dizer o seguinte. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a ordem para os filhos é ser obediente aos pais, porque isso é o que Deus se agrada, é justo diante de Deus. Honre seu pai e sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha longos dias de vida e também seja próspero. Ele fala sobre isso. Além disso, há um outro texto que fala sobre jovem, que está na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 12. Que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Está falando para um jovem. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, como é que um jovem ou um filho vai fazer com que o seu lar seja o seu primeiro ministério? Ele precisa ser um modelo, um exemplo de um jovem que sabe comportar-se bem, porque é isso que o texto pede, tá bom? Ele seja fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E como é que ele vai fazer isso? Bem, primeiro, nessa questão de palavra, é não mentindo. Os filhos devem falar a verdade para os pais. Crente não mente. Crente fala a verdade. Então, os filhos, para que o seu lar seja alcançado, os seus pais sejam alcançados, para que a paz de Deus esteja presente, seja fiel na palavra. Também seja fiel no procedimento, em como você age. Seja um filho que sabe organizar seu próprio quarto, sua casa, seu material escolar. Seja alguém que age corretamente dentro da sua casa, que não fica comendo escondido a carne que a mãe preparou para a janta. Haja corretamente em tudo, porque isso honra os pais. Um pai que vê um filho agindo corretamente, ele se alegra demais. Ele não tem perturbação de alma, de espírito. Ele não está preocupado, porque ele tem em mente que o filho dele é alguém íntegro, é alguém digno de confiança, é alguém que faz a diferença onde quer que seja. Mas ele precisa ser assim. Ser fiel também no trato, no procedimento. Ele precisa também ser fiel no amor. Precisa amar os seus pais. Quantos filhos hoje não conseguem nem dizer eu te amo, mãe, eu te amo, pai, não é?
Está ficando difícil até de pedir a bênção, não é? A gente antes respeitava o nosso pai, assim que a gente chega, mesmo depois de casado, sair de casa, quando eu chego na casa do meu pai, a primeira palavra que eu digo a ele é: pai, a sua bênção. Hoje os filhos não estão nem aí. Às vezes eles chegam, nem falam conosco. Passam direto para o quarto, vão fazer alguma coisa. E nem dizem assim: cheguei, mãe, cheguei, pai. Cadê o amor desses filhos? Como é que a gente realmente vai fazer com que o nosso lar seja um lar abençoado? Então, diante dessas minúcias, nós precisamos realmente tratar o nosso lar como nosso primeiro ministério. Porque o costume de casa vai à praça, irmãos. Aí ele também diz que nós devemos ser modelos na fé. Aí, uma das coisas que Deus ministrava no meu coração acerca disto, é que às vezes, os filhos eles não sabem testemunhar sua fé para os seus pais. Talvez ele fique com medo do pai ignorá-lo ou dizer uma palavra rude. Mas, se o filho buscar do Senhor sabedoria, para no momento certo, falar acerca das verdades de Deus e ensinar certas doutrinas, o próprio Senhor vai usando o filho para abrir caminho, para gerar fé no coração dos pais. Daqueles pais que são incrédulos. Na minha mente veio o pensamento do seguinte: vamos dizer que o filho vem para a igreja, está sendo instruído, e aí ele conhece agora sobre a doutrina da morte. E seus pais não conhecem, são incrédulos. Como ele pode ensinar sobre essa doutrina à sua mãe? Não é? Então ele pode, em um momento de conversa com a mãe, dizer à mãe que está preocupado com a alma dela. E aí são hoje, por que, menino, está preocupado com minha alma? Mãe, porque eu aprendi que quando a gente morre, só há dois caminhos: céu ou inferno, mãe. E isso me deixou preocupado em relação à senhora, porque eu quero que a senhora vá para o céu, Senhor. E começa então a ler uma porção das escrituras. Oh, mãe, o que aconteceu aqui? E aí então, numa conversa simples, sem agredir, simplesmente mostrar a verdade, de maneira mansa, cordata, apenas isso. Sem muito alarde, nem se cobrar que vai ser: mãe, a senhora precisa aceitar Jesus agora. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E a fé, ela é despertada, como diz Romanos capítulo 10 ou capítulo 14, que é pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se um dia você tem uma oportunidade de expressar essa doutrina e falar acerca disso, você já vai estar gerando conhecimento na mente dela. E não se preocupe, deixe que no devido tempo o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Depois, fale sobre a ressurreição, fale sobre o céu, fale sobre o perdão dos pecados, fale sobre a ira de Deus, mas tudo no devido tempo, com mansidão, testemunhando acerca da verdade do Senhor. No momento certo, quando Deus assim quiser, o seu Espírito irá iluminar a mente dela, para que ela se renda ao Senhor Jesus Cristo. Mas ela precisa conhecer, por meio de você, a verdade de Deus. Então, o jovem precisa ser um exemplo na fé. Mas parece que os nossos jovens, ou muitos jovens, não estão nem aí para isso. Eles estão mais ligados em participar do ministério, dos momentos de encontro, dos entretenimentos, dos retiros e outras coisas, do que estar atentando para o seu lar ser alcançado, seus pais serem alcançados. Isso é triste de nós vermos. Mas se Deus está trazendo esta palavra hoje, irmãos, é porque Ele deseja mudar essa situação em nosso meio. E você precisa perceber como anda o seu lar e a sua casa diante do Senhor. Porque Deus deseja ser glorificado lá, em primeiro lugar. Amém?
Depois ele fala também na pureza. Aí vem a questão de não contaminar-se com as imoralidades deste mundo, que estão sempre diante dos nossos olhos, agora mais do que nunca, a imoralidade em cima de imoralidade. Você abre uma página de internet, já tem imoralidade. Você vai ver uma rede social, já tem imoralidade. Você entra em rede social, qualquer que seja ela, já tem imoralidade. Você vai para a escola, é um absurdo o que a gente vê. Jovens e adolescentes sendo contaminados por tanta imoralidade, a impureza em cima de impureza. Irmãos, é coisa triste o que está acontecendo nas escolas e nas universidades. Mas o jovem precisa ser um modelo, um padrão também na pureza. E seus pais precisam ver isso, que ele é um jovem que prima pelo que é bom e que é puro também. Bem, além destas coisas, para que o seu lar realmente seja tratado como seu primeiro ministério, você precisa praticar a piedade cristã dentro dele. O que é que nós entendemos por piedade cristã? Aquele feijão com arroz de todo crente. Oração, meditação e estudo das Escrituras, louvor e adoração ao nosso Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos praticar isso diante dos outros membros da nossa família. Então, filhos, tire um tempo. Possa ser que alguns filhos aqui, de pais incrédulos, eles não levem muito a sério a sua fé, mas não desista. Pode ser que você não encontre até um tempo junto, perto deles de fazer isso, mas você tem o seu quarto. Ou quem sabe você dorme com o seu irmão, e seu irmão não é crente. Ou você dorme com sua irmã e ela não é crente. Não interessa. Lá no seu quarto, dobre os seus joelhos, ore diante de Deus, e que os seus pais, seu irmão ou sua irmã, veja que você tem fé no Senhor. Ore por eles. Levante sua voz e apresente-os a Deus, para que Deus esteja livrando a vida deles de todo mal. Ore diante deles. Depois, se pegue meditando na palavra. Se recolha. Pegue a Bíblia. Comece a ler e a pensar no que ela está dizendo. Diante dos membros de sua família. Eles, o que está fazendo, menino? Estou lendo a Bíblia. Não, isso não vai dar nada a tu. Não interessa. Continue lendo. Continue lendo. Diante deles. E quando for, num determinado momento, numa oportunidade que você tiver de contar uma história que você leu, que você lembra do que você leu, o Espírito Santo vai agir por meio disso no coração deles. Mas não deixe de meditar, de ler a palavra de Deus dentro da sua casa, diante dos membros de sua família. Tire um tempo para isso. Não seja mero ouvinte, como fomos exortados hoje. Mas sejam operosos praticantes daquilo que vocês leem. E louve a Deus. Hoje, talvez você não possa abrir sua boca em alto e bom som, cantando louvores ao Senhor diante de seus familiares. Mas você tem fone de ouvido. Coloca lá um louvor e louva a Deus, adora a Deus dentro da sua casa. Tira um tempinho para ficar contemplando o Senhor, adorando Deus, conversando com Deus. O Espírito Santo virá e Ele vai alegrar a tua alma e o teu coração. E Ele falará grandemente a você e vai dar direção a você de todas as coisas. Mas pratique a piedade cristã dentro do seu lar, pois ele é seu primeiro ministério. E obviamente isso não é só para jovens, isso é para todo mundo, tá bom? Para os pais, para as mães. Vocês precisam ter esse hábito, já que são cristãos. E por fim, ensine a doutrina cristã no momento oportuno. Coisas simples. Vamos falar sobre perdão. Mãe, pai, vocês sabem que se não perdoar, Deus também não perdoa vocês. Basta isso. Está escrito, foi Jesus que disse isso. Se não perdoar, Deus não perdoa vocês. E agora? O que vocês vão fazer? Uma coisa é você falar algo e dizer que alguém irá cobrar por isso. Aí a gente não considera esse alguém. A gente não tem temor dos homens.
Mas outra coisa é dizer que Deus pedirá contas do que estamos fazendo. O próprio Senhor coloca uma brasa bem viva na cabeça da pessoa. E essa pessoa vai ficar remoendo isso a noite toda, até que se resolva. Conforme aconteceu com Boaz e Ruth. Ele ficou inquieto até resolver o caso. Então nós já sabemos disso. Ensine a doutrina cristã. E não se preocupe. No devido tempo, o próprio Deus, Ele vai se encarregar de fazer com que essa doutrina seja obedecida, porque segundo a nova aliança, Ele nos dá o seu Espírito e Ele põe esses mandamentos dentro de nós para fazer com que a gente observe cada um deles. E ao fazer isso, nós vamos estar atraindo a bênção de Deus sobre o nosso lar e sobre a nossa casa. Vocês contemplarão a prosperidade do Senhor, a paz do Senhor, a revelação do Senhor no ambiente de sua família. E para que a gente possa levar isso a sério, eu quero convidá-los a orar. Vamos orar por isso? Maravilhoso Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pela instrução que nos trouxeste esta noite, Senhor. E pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um dos meus irmãos e todos aqueles ainda que verão, Senhor, esta ministração posteriormente, Senhor, pela internet, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa falar graciosamente ao coração de todos, para que encarem o seu lar como seu primeiro ministério. O lugar onde eles devem dar bom testemunho. O lugar, ó Deus, onde eles devem professar a sua fé genuinamente. O lugar onde eles devem ensinar, Senhor, a Tua palavra de modo, Senhor, oportuno e com a sabedoria do Teu Espírito, para que os outros membros de sua família, que ainda não professam a mesma fé, possam ser alcançados, meu Senhor. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa contemplar, inquietar, ó Deus, o coração de todos nós que estamos, para fazer com que isso seja vivido de forma real. E aí então veremos, ó Deus, um lar grandemente abençoado e bem-aventurado, meu Senhor. Esta é a minha oração, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.